Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Professor Adriel. Muito obrigado por você separar um tempo da sua vida para ficar junto comigo, refletindo sobre assuntos importantes da nossa espiritualidade, da nossa saúde emocional, do nosso autoconhecimento. São temas que me capturam e aos quais eu me dedico nesse podcast e também nas minhas redes sociais. Vamos hoje abordar um tema diferente do que eu vinha falando e com uma certa peculiaridade. Hoje o nosso tema é quais são os 7 inimigos do descanso emocional. Eu enumerei 7, mas poderia enumerar 300. Força de expressão, obviamente, mas só para te dizer que existem vários. Também é preciso dizer que são 7 e que eles não estão necessariamente em ordem de importância. Todos são muito importantes e, como eu já disse, poderia haver tantos outros inimigos do nosso descanso emocional. E eu espero que você se interesse por isso e preste atenção. E também se pergunte, eu estou descansando emocionalmente? E aí alguém pode dizer, meu Deus, Adriel, descanso emocional? Mas não é só o corpo que tem que descansar? Não, senhor, não, senhora. Nossa mente também precisa de descanso. E é preciso dizer que não há descanso corporal sem descanso emocional, sem descanso mental. Isso porque aquilo que povoa o nosso mundo interior, a nossa mente, reflete diretamente sobre o nosso corpo, porque emoções são exatamente sensações decorrentes das experiências sensoriais e também das experiências mentais. Bom, o que isso significa? Significa que para eu ter uma emoção, eu não preciso necessariamente estar passando por uma experiência física, não é? Quando, por exemplo, eu estou andando na rua e me deparo com um cachorro grande e eu fico com medo de que ele seja agressivo. Esse medo é uma emoção, é uma reação psíquica e física a uma experiência. Porém, eu posso não estar tendo uma experiência real, física. Eu posso imaginar uma situação e ter uma reação emocional a essa situação. Ela pode ser uma lembrança, mas ela também pode ser uma criação da minha mente. Você já não se pegou, por exemplo, aí nas suas muitas divagações, imaginando uma situação que pode ser positiva ou negativa e de repente seu coração acelera? Pois bem, como sua mente não faz diferença, ela não sabe o que é real e o que é imaginário, ela reage imediatamente a uma situação, seja ela real ou seja ela criada dentro da sua mente. É por isso, por exemplo, que nesse exato momento, se você quiser, você pode fazer essa experiência comigo. Se você fechar os seus olhos e imaginar um limão Tahiti enorme, assim, que cabe na palma da sua mão, e você imaginar tomando uma faca, colocando ele sobre a tábua de carne, assim, partindo o limão, e ele já começa a escorrer o suco, assim, de tão suculento que ele está. E você pega metade do limão, assim, na sua mão direita, e você meio que aperta ele um pouco assim, ele escorre aquele suco bonito, esverdeado, e você então põe a sua boca, você leva o limão à sua boca e suga aquele suco. Se você fez a experiência junto comigo, certamente você está salivando agora. E você está salivando porque a sua mente não sabe que não tem um limão na sua mão. A partir do momento que você criou a ideia do limão mentalmente, ela começou a produzir reações físicas à experiência da acidez do suco do limão, e ela produz saliva então para digerir e para tentar equilibrar a sensação de acidez na sua boca. Bom, essa experiência ela está aí para exemplificar para você como as emoções interagem com o seu corpo permanentemente. É por isso que você se deita à noite, por exemplo, e o seu coração permanece acelerado, porque ele não sabe que é hora de descansar. E por que é que ele não sabe que ele tem que parar de bater tão rápido? Porque a sua mente está acelerada,
a sua mente está toda ligada em preocupações, em angústias, em antecipação de situações, e ela está então preparando o seu corpo para aquela luta, para aquelas adversidades, para aquelas angústias que você está colocando em sua mente. E ele está fazendo isso para que você tenha toda a carga de energia necessária, não é? Energia que parte do seu sangue, obviamente, e você então esteja pronto para a luta. Essa reação, ela remonta aos nossos instintos mais primitivos como seres humanos, de luta ou fuga, ou seja, todas as vezes que nós estamos diante de uma situação perigosa, nossa mente nos prepara para lutar ou para fugir. E é por isso que quando você pensa em algo que te produz medo, que te produz angústia, que te produz ansiedade, o seu corpo logo recebe uma carga de substâncias que vão produzir a reação de preparação para a luta ou fuga. Você está deitado na cama, não tem nenhuma situação que possa estar inspirando essa necessidade de luta ou fuga, mas a sua mente está criando a realidade. Portanto, ela não descansa e, consequentemente, o seu corpo também não descansa. E isso acontece com você todo santo dia e você já internalizou isso de tal maneira que você acha que é a forma natural de viver, mas não é. Não é, pelo menos em boa parte do tempo. É óbvio que nós precisamos da ansiedade, nós precisamos estar preparadas para a luta e para a fuga também em alguns momentos, mas na maior parte do tempo nós poderíamos descansar e não descansamos. É por isso que você se senta, está assistindo televisão, sua atenção ativa está ali ligada na tela da TV e sua perna está balançando, né? Você está ali chacoalhando, eu estou chacoalhando a minha aqui, minha perna esquerda, não é? Porque, na verdade, na sua atenção passiva, ali por trás dos pensamentos imediatos de interpretação do que você está vendo na tela, você está pensando em problemas, em angústias, em necessidades, em preocupações, em medos, em pessoas, e a sua perna, o seu corpo está reagindo àquele estado de preparação ansiosa para os problemas. E é por isso que você não descansa. Esse é o motivo também que muita gente diz que dorme, mas levanta cansado. Bom, não dormiu direito. E a falta do sono vai repercutir diretamente sobre a saúde física, inclusive no decorrer do tempo, com a incidência de doenças psicossomáticas, que vão trazer muito desconforto e muitos problemas graves em alguns casos, que a ciência já detecta e já sabe que são consequências da falta desse descanso emocional que eu estou comentando aqui, como a fibromialgia, por exemplo, que nós hoje sabemos com certeza que é decorrente de processos psicológicos, entre outros que ainda estão sob estudo e que eu não vou citar aqui porque também não é objetivo desse podcast. Mas o que é então, professor, descanso emocional? Descanso emocional, como a própria palavra diz, é a ausência de atividade emocional e, consequentemente, atividade cognitiva, atividade mental, que produza estresse, que produza cansaço, que produza desgaste. E é possível você ter isso em pequenas escalas. Então vou te dar um exemplo. Nesse momento eu estou falando com vocês, olhando para o vídeo, com o microfone aqui na minha frente, gravando o áudio, porque isso vai também para as plataformas de áudio. Mas eu não estou com nenhuma emoção exacerbada, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado, eu não estou angustiado, eu olho para dentro de mim e sinto calma. Eu me sinto completamente presente conversando com vocês. Eu estou olhando para a luzinha da câmera que está sobre a tela do meu computador, que detecta que ela está ativa, que portanto nós estamos em gravação, e eu consigo pensar em cada um de vocês, em cada uma de vocês que estão me vendo, estão me ouvindo, e eu consigo me comunicar com vocês sem estar pensando nas contas que eu tenho para pagar daqui a alguns dias, sem ficar pensando na mentoria
desacelere que eu vou fazer dos dias 17 a 31 de janeiro, que está me tomando nesse tempo. Eu falei nela, eu senti uma carga de ansiedade, mas eu consigo agora me afastar dela e ficar presente com vocês. É por isso que eu falo fluidamente, eu tenho minhas reflexões ordenadas, o meu pensamento não é interrompido, porque eu não sou assaltado por outras demandas mentais e emocionais. Eu consigo estar plenamente presente na gravação desse podcast. E isso também é descanso emocional. Mas descanso emocional também é, por exemplo, dando mais um exemplo meu, o que eu vivi nesses dias entre Natal e Ano Novo, nos quais eu me abstive de trabalho produtivo, trabalho que gera renda, trabalho que preocupa, né? Trabalho que tem prazo. Fiz outros tipos de trabalho. Por exemplo, eu me dei ao trabalho de ficar presente com meus filhos, de ficar presente com minha nora, de ficar presente com a minha esposa, com um casal de amigos que nos acompanhou, que são como filhos para nós. Nós nos deslocamos para a cidade de Santos, nós locamos um apartamento lá, ficamos olhando aquela vista linda, o apartamento era bem alto, então todos os dias a gente acordava com aquela vista, aquela brisa gostosa do mar. Nós descansamos, eu me desliguei completamente das preocupações de trabalho e raramente tive algum ímpeto assim de angústia, de preocupação. Eu não consigo me lembrar de nenhum, mas como eu sei que isso deve ter acontecido inconscientemente, eu não posso dizer que eu não tive. Mas no que eu consigo me lembrar, eu relaxei, eu estive descansado emocionalmente. Não haviam emoções que me angustiassem, que me preocupassem, que me colocassem em estado de alerta. Isso é descanso emocional. Mas descanso emocional também é aquele período do dia que você consegue se afastar. Por exemplo, quando você vai almoçar e você deixa o celular na mesa de trabalho ou onde você quer deixar e você fica plenamente consciente do que você está fazendo ali. Eu estou almoçando, a comida é esta, o sabor é este, está com muito sal, com pouco sal, o tempero está agradável, não está, poderia estar melhor, eu estou experimentando plenamente a experiência degustativa do alimento. Eu estou com as outras pessoas à mesa, se eu não estou sozinho, eu estou consciente de quem está comigo, a gente divide a experiência da refeição, a gente fala sobre o alimento, a gente até conversa sobre outras coisas, mas eu me afasto das experiências de preocupação do trabalho. Então eu dou folga para as minhas emoções daquilo que me angustia, que me ocupa, que me perturba. Depois eu vou ter que voltar para elas, a vida é assim, mas eu consigo fazer essa experiência de afastamento. Entende? Eu consigo fechar determinadas portas da minha vida interior e não deixar que certas angústias, certos fantasmas atravessem de um ambiente mental para o outro. Então, quando eu estou na minha cama com a minha mulher, eu estou na minha cama com a minha mulher. Eu não levo ninguém para aquela cama. Eu faço esse esforço todo santo dia. E quando, porventura, eu não consigo, que minha esposa percebe a agitação, a angústia em mim, ela me questiona e eu imediatamente ataco, porque ninguém é de ferro, ninguém consegue, ninguém é uma máquina, ou seja, a gente não consegue estar bem o tempo todo, mas a gente tem essas parcerias, não é? Que vão nos ajudando. Eu, pelo menos com Gisele, somos assim. A gente está todo o tempo mentoreando um ao outro nessa gestão de uma vida saudável, de uma vida produtiva, mesmo diante de tantas dificuldades que nós vivemos, não é? Nós vamos então nos ajudando mutuamente para termos uma vida mais saudável e termos essa experiência de descanso emocional, de dar folga para a minha mente, para o meu corpo, de tanto peso emocional que algumas experiências emocionais nos trazem. E aí eu pergunto para você que está me acompanhando, que chegou até esse ponto do podcast, você descansa emocionalmente? Diante de tudo que você ouviu de mim até aqui, você diz o que de você mesmo, de você mesma? Você faz essa gestão, você faz essa limpeza emocional, você
coloca as suas emoções nas prateleiras corretas, ou você está sendo dominado, dominada por certas emoções, por um conjunto de emoções que te atropelam o tempo todo e você é vitimado, vitimada. Um dos movimentos do aceleramento da vida, que é o tema, então, dessa mentoria que eu estou oferecendo, de 15 dias, para quem quer viver 2022 de forma menos acelerada, um dos grandes motivos de você estar acelerado, até eu fiz uma postagem sobre isso hoje nos stories, eu vou até citar aqui, é você não fazer essa gestão, você não conseguir, ou não querer, ou não saber como fazer essa gestão da sua vida emocional, de você deixar tudo ir fluindo sobre você, sem nenhuma gestão, cara. Isso acontece com muita gente. Pessoas que eu tenho mentoreado, percebo isso, elas não têm noção, ou elas não querem, ou elas não acham importante, até que elas começam a quebrar, ter problemas sérios nos relacionamentos, na saúde física, na própria saúde emocional e etc. E elas buscam ajuda. Então hoje eu postei uma frase que ela é atribuída a Gautama Buda, ou mais conhecido como o Buda, né, o personagem histórico Buda, que nem mesmo o seu pior inimigo pode machucá-lo tanto quanto os seus próprios pensamentos. E essa frase eu postei porque ela nos remete a uma reflexão muito importante. Quem não administra a sua interioridade é vitimado por tudo o que se passa em torno de si. Ou seja, você é atravessada permanentemente pelo bem e pelo mal, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma gestão. E isso adoece, isso empobrece a existência. E aí eu fiz uma reflexão logo na sequência que equilíbrio e desequilíbrio estão em sua mente e não nas circunstâncias e pessoas à sua volta. Se você quer desacelerar, volte-se para dentro de você e entenda os pensamentos e emoções que te movem. A gente precisa disso, tá? A gente precisa entender. Obviamente, o que acontece fora de nós, e aí você vai ver que esses 7 inimigos que eu elenco aqui, do descanso emocional, eles são tanto externos quanto internos, mas tudo se resolve dentro da gente, não fora da gente. Eu não posso achar que se certa pessoa se afastar de mim, a minha vida vai melhorar. Eu não posso depender de que tal pessoa se afaste. Não é? Eu já atendi pessoas, por exemplo, que ela vive um ciclo de mudança de emprego constante. Por quê? A cada conflito que ela vive no emprego, ela vai e pede as contas porque para ela soa como uma grande vitória. Eu não vou deixar ninguém me manipular, eu não vou ser oprimido por ninguém. Bom, beleza, cara, isso é importante mesmo. Só que ela não percebe que a cada ciclo desse de ruptura, ela tem grandes perdas. E ela não consegue ultrapassar um certo limite, que é o limite de não depender de que o ambiente determine o seu estado. Ok? O ambiente não pode ser quem determina o meu estado. Há um contraponto aqui que é preciso também refletir. Há ambientes extremamente prejudiciais para a nossa saúde emocional. Verdade? Há mesmo. E há aqueles dos quais nós temos que nos afastar, tanto quanto for possível. Mas é também verdade que uma pessoa pode estar numa situação que, usando ainda o exemplo do emprego, ela não tenha como pedir as contas. Ela vai provocar uma crise muito grande. Sua família vai sofrer, ela precisa enfrentar. Então ela precisa desenvolver mecanismos, e é possível, gente, desenvolver mecanismos para minimizar os efeitos daquele ambiente sobre nós. Porque grande parte dos efeitos do ambiente não são culpa do ambiente em si, são culpa da nossa incapacidade de gestão. E eu vou dar um exemplo rápido disso só para você entender. Se eu tenho uma experiência de rejeição na minha vida que eu não lido bem com ela, então eu tenho a tendência de me sentir rejeitado cada vez que alguém fala não para mim, cada vez que eu falo não para alguém, cada vez que alguém faz um comentário sobre mim. Então eu vou ter uma intolerância a esse tipo de ambiente, ou seja, qualquer pessoa que ofereça uma certa resistência para mim, eu preciso me afastar dela. E quando eu não posso fazer isso, aí eu sofro desnecessariamente. Por quê? Porque todos nós vamos ser criticados, todos nós vamos ser não queridos, todos nós vamos ser alvos de tentativa de prejuízo. Não tem como fugir disso na vida.
E se todas as vezes que eu viver uma experiência dessa eu romper, meu Deus, para onde que eu vou? Eu vou parar no alto de uma montanha sozinho, vivendo com pedra, porque assim, relacionamentos humanos, eles são perpassados por falhas. Não é? Algumas propositais, outras maldosas, mas muitas vezes não é por minha causa que aquilo acontece. Então, por exemplo, eu já tive experiência de pessoas que tiveram dificuldade comigo, mas não era por minha causa, é por causa da dificuldade dela. Ela tinha problemas. Então, imagina que se eu reajo a essa experiência negativa com outra experiência negativa. Então a gente fica parecendo aquelas bolinhas de... Eu vou evocar aqui uma ideia bem antiga, né, do fliperama, né, aquela bolinha que ficava batendo naqueles pininhos dentro daquela máquina e você tinha que ficar tocando ela para cima e aí você fica ali repicando para todos os lados. A vida de muitos de nós acaba ficando assim, porque a gente não tem essa gestão da interioridade, a gente não sabe refletir e ter firmeza em certas posições. E a gente precisa desenvolver isso. Então, assim, como que é para você saber que você tem a possibilidade de descansar emocionalmente? Você é consciente disso ou você não faz ideia, você vai vivendo do jeito que dá? Você é uma pessoa que produz descanso emocional para você mesmo? Você intencionalmente provoca descanso emocional? Você faz a gestão dos seus pensamentos? Você vai para lugares que te provocam isso, que te ajudam a descansar emocionalmente? Você faz essa limpeza do seu mundo interior? Ou você simplesmente vai refletindo tudo o que acontece com você? É para isso que a gente está aqui, para refletir e produzir em nós mudanças que nos levem a uma maior qualidade de vida na interioridade. E agora então, para falar dos 7 inimigos, para esse podcast não ficar tão comprido que te desanime, Adriel, quais são os 7 inimigos do descanso emocional que você elencou? Lembrando que eles estão aqui por ordem aleatória e não por ordem de importância e nem são exclusivos. São aqueles que eu entendi que iriam nos ajudar mais, principalmente nesse começo de ano, que tanta coisa bombardeia a nossa mente em termos de preocupação, angústia e etc., para que a gente possa fazer essa gestão do mundo interior. O primeiro deles: excesso de atividades e compromissos. Ou seja, não saber fazer a gestão da nossa vida produtiva, da nossa vida de trabalho, da nossa vida de consumo no sentido de consumo de energia. Então eu me sobrecarrego, eu não tenho hora para parar, eu não sei dar descanso para mim mesmo. Eu já devo ter citado isso em outros podcasts, mas é muito interessante quando às vezes a gente está começando um processo de mentoria, você vai fazer aquela anamnese, aquele processo de entender como que é a pessoa, você pergunta para ela: você está dormindo bem? Ela: tô dormindo bem. Quantas horas você dorme por noite? 3. Bom, a gente sabe pela ciência que 3 horas de sono não são suficientes para ninguém nessa vida, né? Isso vai cobrar uma conta. E a pessoa acredita de fato que dormir 3 horas por noite, aí ela fala assim: não, mas eu acordo bem. Ela acorda bem porque a ansiedade dela está a 1000. E ela está gastando mais energia do que ela deve, e ela não percebe. Ela está pondo muita lenha nessa caldeira e ela não consegue descansar. Só que ela está tão habituada, ela se habituou tanto a viver dessa maneira que ela perdeu a noção do que é descanso. E inclusive quando ela dorme mais, ela se sente preguiçosa, ela se sente improdutiva, ela fica com medo de que as pessoas a critiquem porque ela está dormindo até tarde. Bom, tem muitos motivos para isso acontecer, mas ela não percebe que ela está ligada acima do ponto. E é por isso que muita gente trabalha acima da média. Ela não sabe dizer não para a vida da produção de trabalho. Ela não consegue entender que descanso também é trabalho, que sono também é trabalho, que o seu dia precisa ser ordenado no sentido de ser mais equilibrado, não é? E às vezes, não, é porque eu tenho muitas dívidas. Tudo bem, eu entendo, você precisa ganhar mais dinheiro. Todos nós precisamos. O que muitas pessoas não entendem nesse sentido é que ela precisa ganhar mais dinheiro porque ela faz muito compromisso financeiro. E ela, ao invés de sempre trabalhar mais, ela poderia organizar melhor suas finanças e ser mais
firme com os seus gastos, mas ela gasta compulsivamente, ela compra por impulso, ela compra o que não precisava, ela não faz planos para o seu mês, e aí ela fica diante de uma demanda econômica muito grande e ela acredita que ela tem que ir aumentando infinitamente o seu tempo de produção. Ela vai quebrar. Ela já quebrou economicamente, ela vai quebrar que eu tenho dívida. Bom, enfim, não é? Esse inimigo é um dos que mais nos pegam. E, de novo, conforme a frase do Buda que eu citei, o teu inimigo não é o teu gasto econômico. O teu inimigo não é a quantidade de cobrança que você recebe no teu trabalho. O teu inimigo é você. Está dentro de você, na sua incapacidade ou inabilidade de fazer a gestão dos seus critérios de como você ordena a sua vida como um todo, sua vida econômica, sua vida de trabalho, sua vida de descanso e etc. Tá bem? Esse é um grande inimigo que nós temos enfrentado nos últimos tempos. Segundo grande inimigo do nosso descanso emocional, excesso de barulho. Nós temos vivido, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos, nós temos vivido uma experiência cada vez mais intensa de atividade de trabalho, atividade nas ruas, excesso de automóveis, e muitos de nós passamos muito tempo na rua, muito tempo em ambientes extremamente agitados. E tem gente que tem que trabalhar nesses ambientes. Por exemplo, motorista de aplicativo. Você não pode ficar exposto a barulho. Não tem jeito. Nesse momento da minha vida não tem jeito, não é? Mas você precisa entender que o excesso de interferência sensorial, auditiva e até mesmo visual tem uma interferência poderosa na sua vida emocional. Então, quando você está diante desse tipo de situação, você precisa equilibrar isso com tempos de silêncio, com tempos de quietude. Você precisa buscar maneiras de se afastar desse barulho quando você tem a possibilidade disso. Mas qual é o problema? A pessoa vive em ambientes extremamente ativos, em termos de sonoridade, e depois ela chega em casa, ela liga o som no último, ela liga a TV, ela não sai das redes sociais, ou seja, ela continua num processo de ativação, não é, do seu mundo sensorial, e ela vive então esse excesso. E a gente precisa equilibrar isso, a gente tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, já tive experiência de ver pessoas que ouvem música no fone de ouvido tão alto que você consegue entender a música que ele está ouvindo fora do fone de ouvido. Você está do lado dela e o fone está tão alto para ela que você ouve a música, você sabe qual música que é. E aí você vai falar, mas poxa, o teu fone está muito alto. Não, não está. Bom, de duas, uma. Ou essa pessoa já perdeu a referência, não é? De sonoridade, ou seja, ela não sabe a diferença entre alto e baixo, ou ela já está com problema auditivo. E esse excesso de volume vai interferir sobre a vida emocional, ela vai produzir maior agitação ainda. Então reflita muito bem sobre como tem sido a sua vida em relação aos estímulos auditivos, aos estímulos vindo do seu mundo externo, porque o excesso de barulho é um inimigo do descanso emocional. Tanto que quando a gente vai para um parque, assim, né, a gente vai para um ambiente calmo, tranquilo, a gente tem aquela sensação de paz, muita gente sente sono. E saiba que todas as vezes que você está fazendo alguma coisa assim que te dá sono é porque você relaxou. Tá bem? Não é negativo, pelo contrário, é um sintoma positivo de que a sua emocionalidade, a sua mente, eles também relaxaram e você está mais relaxado. Então valoriza esse bocejo, valoriza esse momento que você está vivendo. Terceiro grande inimigo do descanso emocional, excesso de tecnologias e redes sociais. Eu sei que inclusive você está ouvindo esse podcast, está assistindo esse podcast porque você tem acesso ao YouTube, tem acesso ao Spotify, ao Apple Podcast, beleza, se não fosse as redes sociais, se não fosse as mídias, se não fosse as tecnologias, onde estaríamos nós agora? Concordo, graças a Deus por isso, porque eu estou aqui sentado no meu escritório em Jundiaí, estou acessando você em tantos lugares diferentes, fora do Brasil, em todas as cidades brasileiras onde vocês me escutam, muito legal. Eu louvo a Deus por isso, porque eu posso
amplificar a minha atividade, aquilo que eu tenho como potencialidade para abençoar as pessoas, para ajudar as outras pessoas e realizar a minha existência. Mas isso tem limite. E é esse limite que a gente descuida. Então eu vou te dar um exemplo claro disso. Levar esse aparelhinho aqui, o famoso celular, para a cama. E dormir com ele, ou seja, eu fico nele até ter sono e conseguir dormir. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é passar a mão ali do criado mudo, né, do lado da cama, e pum, já abri as redes sociais. Ou seja, eu ativo e desativo a minha vida desperta a partir das redes sociais. Por que isso não é bom, Adriel? Primeiro porque tanto a luminosidade quanto as informações que você absorve inibem seu sono, inibem seu descanso, né? Outras vezes elas ativam emoções muito negativas em você. Por exemplo, disputas políticas, para mim, principalmente aquelas que são irracionais, disputas ideológicas, elas me fazem muito mal, Adriel. Eu me irrito demais, de qualquer cor, viu, ideológica. Me irrita demais, às vezes a ignorância de algumas das pessoas, a forma que elas agridem outras pessoas, o deboche, a falta de respeito e etc. me irritam demais. Então o que eu, Adriel, faço? Eu não sigo nada disso, eu procuro não ver, porque me faz muito mal. Eu percebi recentemente que notícias sobre o desmatamento da Amazônia me traziam muita tristeza e eu comecei a evitar de assistir. Não é que eu quero viver numa bolha de ignorância. O tanto quanto eu posso, eu participo do processo de preservação. Eu faço minha parte em casa, eu contribuo com ONGs que trabalham com preservação do meio ambiente, eu faço a minha parte, tá bem? Mas quando eu percebi que ficar absorvendo um excesso de notícias e informações sobre isso estava me causando dano, eu me afastei. Por quê? Porque cada uma daquelas notícias provoca uma emoção em mim e essa emoção que provocou em mim não vai me ajudar a mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo com elas. Pelo contrário, eu fico me sentindo impotente diante daquilo que está acontecendo. Então eu procurei canalizar a minha ação para alguma forma de contribuição e eu me afasto desse tipo de notícia recorrente, porque se você está seguindo, por exemplo, canais de notícia, perfis de notícia no Instagram, eles ficam te bombardeando a todo momento, você fica zapeando, etc. E isso te provoca emoções. Então, o excesso das tecnologias e das redes sociais, eles nos prejudicam de muitas maneiras. Já está comprovado cientificamente que a luminosidade dos equipamentos ativam você emocionalmente, ativam suas sensações. E também o excesso de informações nos tocam emocionalmente de diferentes maneiras, como, por exemplo, eu expliquei para vocês. Então, esse contato sem gestão das redes sociais, das tecnologias, não fazem bem para nós. E você precisa avaliar se você não está sendo vitimada por esse tipo de mal, que também é um inimigo poderoso do seu descanso emocional. E depois você diz que não sabe por que não descansa, por que suas emoções são tão descontroladas, tá bem? Então vá anotando aí. Quarto inimigo do nosso descanso emocional, as dívidas. Eu já até mencionei um pouco antes e é verdade, né? Todo processo de descontrole financeiro tem uma carga muito forte de ativação emocional. Medo, angústia, ansiedade são algumas das emoções que estão sempre relacionadas a ser cobrado, a saber que você está negativo, a saber que o seu orçamento não é suficiente para pagar suas contas. Mas, Adriel, o que a gente faz nesse sentido? É verdade, muitas vezes a gente passa por momentos que a gente não tem como não estar preocupado com finanças, talvez todos os meses. O que eu quero chamar a sua atenção, assim, com o pé bastante no chão, não é para o fato de que dá para viver sem dívida, se bem que em muitos casos dá, tá? Porque muita gente gasta por impulso, muita gente gasta mais do que precisa, muita gente não deveria ter cartão de crédito porque não tem controle, não sabe fazer a gestão adequada do cartão, e não só do cartão de crédito, tem muita gente que precisa fazer curso de gestão financeira porque não sabe nem fazer um orçamento mensal, e aí vive totalmente atropelada e descontrolada.
Tá bem? Isso acontece muito. E esse atropelo e descontrole incide poderosamente sobre suas emoções. Nesse sentido que eu já expliquei. Medo, angústia, vergonha e tantas outras emoções que vão te impedir que você tenha paz emocional em muitos momentos da sua vida. E vai acumulando com esses outros motivos, imagina como você fica. Porém, é verdade também que nós passamos por momentos de enfermidade, por momentos de gastos necessários, e por erros que a gente comete mesmo e se descontrola. Nesses casos, você precisa avaliar se ficar preocupado, ficar angustiado do jeito que você fica, está te ajudando. Porque uma coisa é você ser uma pessoa responsável. Outra coisa é você ficar acumulando emoções porque você acha que isso é o jeito certo de lidar com o negócio. Isso eu percebo todo o tempo em tantas pessoas. Elas acreditam que ficar preocupado o tempo todo é uma atitude que ela precisa ter para demonstrar que ela não é vagabunda, que ela não deve por acaso. Na verdade, ela não está dizendo isso para ninguém, ela só está dizendo isso para ela mesma e está fazendo muito mal. E, inclusive, é uma forma de autopunição. O que você precisa fazer é sentar e pensar como sair dali. O que você precisa fazer é dar a sua cara a tapa e lidar com os seus credores de forma correta e digna. Porém, quando você precisa se afastar, você tem que se afastar. Porque não vai adiantar você ficar carregando aquela angústia nas costas 24 horas por dia. Não vai resolver o seu problema. E a pessoa não faz essa gestão. Entenderam? De novo, eu me lembro das palavras do Buda que eu postei no story há pouco. Os teus pensamentos são teus inimigos. Eles vão produzir emoções que não tem nada a ver com a atitude de resolver os seus problemas, mas você fica ali. Porque de alguma maneira você se convenceu que isso é certo e você precisa se desconvencer de que isso vai te ajudar, porque não te ajuda. Não te ajuda. Você só precisa definir uma linha de ação e agir responsavelmente para corrigir aquele problema. No demais, você tem que ter momentos do seu dia que você se afasta desses problemas. Como eu disse há pouco também, você tem que ter aquela porta que você fecha e dizer isso vai ficar nesse compartimento. Eu não vou trazer, por exemplo, para a mesa do almoço, para a mesa do jantar, para a minha cama quando eu tenho que dormir, para o meu momento de namoro. Eu não posso levar, porque isso me atrapalha e não resolve o problema. Fazer essa gestão é muito, mas muito necessário mesmo, ok? Então, tenha em mente de que suas dívidas são, sim, um grande inimigo do seu descanso emocional. Outro inimigo poderoso, relacionamentos conturbados, relacionamentos improdutivos, relacionamentos difíceis, relacionamentos mal resolvidos. E aí você coloca relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos, relacionamento conjugal, talvez esse seja o que mais nos afeta, a nós adultos casados e casadas, porque quando você não consegue resolver as demandas com essa pessoa, você está todo o tempo carregando aquele conflito dentro de você e, consequentemente, vivendo as emoções muito fortes e desgastantes que aquele conflito possui ou provoca. Então, veja a necessidade que há da gente educar a relação, educar a comunicação dessa relação, resolver os problemas para a gente poder também ter o necessário descanso emocional. Porque, assim como eu falei das dívidas agora anteriormente, relacionamentos conturbados ou conflitos nos relacionamentos são potenciais agentes de emoções desgastantes. Então, se eu não faço a gestão desse relacionamento, eu também não consigo descansar emocionalmente. E aí você vai acumulando isso aos outros elementos de desgaste que eu já apresentei. Se você tem mais de um, mais de dois, mais de três, não é mais de quatro, nós já estamos no quinto. Imagina como é a sua vida, tá bem? Então é muito importante fazer essa gestão. E aí vem um conselho muito importante. Não consegue sozinho? Não conseguem vocês dois juntos? Pede ajuda para um terceiro. De preferência, uma ajuda especializada. Vai procurar um mentor de relacionamento, um terapeuta, uma terapeuta, para ajudar vocês. Não vai pedir conselho para vizinho, para parente, que já está envolvido principalmente emocionalmente com você, que não vai dar certo. Vocês precisam de ajuda especializada, de gente que se preparou para isso, para ajudar a achar a ponta desse fio e resolver. Ok? Mas tenha consciência de que se sua vida relacional é pautada em conflito,
você também não consegue ter descanso emocional adequado. Sexto inimigo do nosso descanso emocional: falta de contentamento. Com isso, o que você quer dizer? Aquela permanente sensação de que está faltando alguma coisa para eu ser feliz. Então, veja, eu não estou falando de acomodamento, que é uma atitude negativa de não ter sonhos, não ter planos, não ter uma certa ganância num sentido positivo de eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero dar uma situação melhor para a minha família. Não é disso que eu estou falando. A falta de contentamento é o outro lado dessa moeda, que diz respeito a olhar para aquilo que eu já conquistei e sentir alegria e ter prazer. E saber que Deus me abençoou para eu chegar até aqui e que eu posso viver essa experiência atual com gratidão. Não é? Eu posso me contentar, eu posso me sentir feliz com aquilo que eu alcancei até aqui, com esse retrato imediato da minha vida. Eu paro agora e tiro um retrato. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 netos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma nora e um genro, eu tenho recursos que eu tenho levantado, eu tenho conquistado isso, eu tenho estabilidade assim, mas eu poderia ter aquilo, eu não tenho aquilo outro. Tudo bem, eu vou lutar para melhorar, mas eu olho primeiro para aquilo que eu alcancei e agradeço. Agradeço a Deus, agradeço pela saúde, agradeço aos amigos que me ajudaram a chegar onde eu estou, as pessoas que me abriram portas, eu me mostro agradecido e eu simplesmente agradeço a mim mesmo, eu agradeço por tudo que eu consegui fazer e chegar até aqui, sabe? Essa coisa boa de você, igual agora no final do ano, né, na virada de ano, esse tempo de reflexão pelo ciclo que termina e o ciclo que vai abrir, eu paro e digo, poxa, que bom ter chegado até aqui. Há muitas pessoas, e talvez você que está me escutando se enquadre nessa descrição, que só consegue olhar a falta, que só consegue olhar o medo de perder, que só consegue pensar naquilo que não tem, que só consegue pensar nas pessoas que te fazem mal ou que te fizeram mal, mas não pensam nas que te fazem bem, nas que te fizeram bem. Essa tendência que a gente tem de olhar sempre para o negativo, a gente precisa lidar com isso de forma muito responsável, porque se você não consegue desenvolver gratidão e contentamento, se você não consegue verbalizar gratidão e contentamento, você pode ter um problema sério, porque o senso de necessidade ativa emoções muito poderosas, não é, de luta, e aí você não consegue relaxar. É aquela coisa de você trabalha, põe a cabeça na cama e já pensa em mais trabalho no dia seguinte, naquilo que você ainda não ganhou. Você não consegue ser grato e desfrutar o fato de que você ganhou o suficiente para pagar suas contas, você conseguiu pelo menos não ficar, você conseguiu pagar aquela dívida, você já está com medo de novo de outra dívida, você já está com medo de novo de amanhã não ter. Meu Deus, eu sei que esses riscos existem, a vida não tem estabilidade, gente. Essa ideia de estabilidade é muito perigosa, né? Eu quero uma vida estável. O que é uma vida estável? Uma veia pode entupir na tua cabeça, você cair morto, ou eu cair morto antes de terminar esse podcast. A vida é assim. Não é? Nós não temos, estabilidade é uma ilusão. O que nós temos é essa capacidade de olhar para o momento, tirar o retrato do momento. Eu gosto dessa expressão, foi a Gi que me ensinou. Tira um retrato e seja feliz, não é? Então eu estava lá com a minha família no fim de ano, olhando pela janela, tirei aquele retrato e disse, que bom. Mas a minha filha, meus netos não estavam lá, estavam em outra cidade, eles não puderam estar com a gente. A minha sogra morreu há 2 meses atrás, a Gi ainda tem muito, e eu também. Todos nós temos muita tristeza, ela poderia estar com a gente, não está mais. Agora imagina, se eu não desfruto o momento por causa daquilo que eu não tenho, por causa daquilo que se foi. Santos é uma cidade onde nós estávamos que eu passei por muita luta. 20 anos atrás eu passei talvez o que tenha sido o maior sofrimento da minha vida. Inclusive da janela do prédio onde eu estava, eu olhava para a avenida da Ponta da Praia, assim, da beira da praia, né? A região que a gente estava de Santos chama Ponta da Praia, e eu me lembrava que 20 anos atrás eu estava andando com Gisele a pé numa noite de ano novo, porque nos deixaram ali sozinhos.
E a gente não tinha dinheiro para pegar um táxi para voltar para o nosso apartamento. Eu morava no canal 2, a gente estava no canal 7. E o Adrielzinho, a gente segurando ele pela mão e ele chorando. E a Gisele ficou nervosa. E ela pede perdão para ele, às vezes, até hoje, por causa daquele dia. E eu fiquei pensando assim na janela, olhando para aquela rua e pensando se alguém eu dissesse: ei, olha para aquele prédio lá. Porque daqui 20 anos... você vai estar no alto daquele prédio, no 26º andar, com esse mesmo filho, com essa mesma esposa, e nada disso mais vai ter sentido para você. Você vai superar essa dor. Talvez eu teria dito: você é louco, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu estava lá. Entenderam? Então eu não preciso mais olhar para aquela experiência de 20 anos atrás e ficar sofrendo a dor daquela experiência. Eu não preciso mais ficar preocupado se eu vou passar. Eu não preciso ficar preocupado se eu vou passar por aquilo de novo. Eu preciso viver aquele momento, ser contente com aquele momento que eu estou vivendo. A falta de contentamento é um inimigo muito poderoso do nosso descanso emocional. Então tome cuidado com aquilo que você faz com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, porque essa falta de contentamento está ligado a essas 3 esferas da nossa vida. E por último, a falta de autoconhecimento, que eu deixei por último porque talvez tudo que eu falei até agora tenha forte implicação desse elemento. Quando você não se conhece, quando você não sabe o que está operando dentro de você, e não sabe, não é porque você não pode saber, é porque você ainda não se prestou a saber, é porque você ainda não desenvolveu aquilo que a gente chama de autopercepção, que é a capacidade de olhar e dizer assim: pá, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Isso vai me ajudar? De onde que vem? Eu tenho que dar atenção a isso. Essa investigação e essa compreensão daquilo que nos move de dentro para fora, que a gente chama de autoconhecimento, e que muita gente tem relegado. Tem achado que pode viver como desculpa aí o termo, mas como um animal, sem a consciência. Eu estou falando aqui pensando que talvez até animal tenha mais autoconhecimento que algumas pessoas, né? Sem essa compreensão de que eu posso fazer a gestão desse mundo interior e que tem coisas que eu posso voluntariamente expurgar de mim. É como eu estava dizendo, eu posso olhar para aquela dor que eu vivi 20 anos atrás e dizer: eu não vou mais sentir aquilo, eu não preciso estar mais naquele lugar. O meu filho não está mais naquele lugar, a minha mulher não está mais naquele lugar. A realidade daquele momento não representa mais a realidade atual, ela mudou, então eu vou viver essa realidade. Isso é autoconhecimento, isso é gestão emocional. Quando você não faz isso e o teu cérebro recupera uma imagem daquela, você ressente tudo que você sentiu lá. E é como se você voltasse àquele mesmo lugar e você sofre tudo de novo. E muitas pessoas estão vivendo assim. A mesma coisa se aplica a dívidas, a mesma coisa se aplica a relacionamentos conflituosos, a mesma coisa se aplica a excesso de atividade, a falta de gestão das tecnologias e redes sociais. Quando você não percebe o que você está fazendo, você é dominado, você é vitimado por aquela situação. Só você pode sair dali. E essa saída se dá a partir da compreensão do que está acontecendo, da reflexão, como se pode mudar, e da responsabilidade, da autorresponsabilidade de tomar o caminho necessário para sair. É bem verdade que em muitos momentos nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer o caminho, a encontrar a luz que ilumina as experiências e nos tira das trevas da ignorância sobre isso. E aí eu remodelo tudo dentro de mim, é verdade. Mas é também verdade que os passos iniciais até chegar num ponto limite que nós precisamos de ajuda, nós muitas vezes não damos. E não damos porque não queremos. Porque a vida é sua. A vida não é do teu marido, a vida não é do teu pai, da tua mãe, a vida não é do teu patrão, a vida é tua. E ela foi dada a você para você viver, e só você pode fazer isso. Então por que é que você não assume as rédeas dessa vida e não sai daí? Por que é que você não diz para você mesmo que você não vai viver mais assim? Ah, mas eu não consigo. Consegue. Você pode não conseguir na primeira, na segunda, na 10ª vez. Mas se você continuar insistindo, você consegue. Você pode. Você tem esse poder. E esse poder é dado por Deus para nós fazermos a gestão da nossa vida, da nossa experiência. Nós podemos sim. Então a falta desse autoconhecimento talvez seja
o pior inimigo de todos esses, do nosso descanso emocional. Porque tudo que nos atravessa não tem filtro, não tem gestão. Nós estamos vendidos às experiências, às interferências do meio, às interferências das mídias, às interferências das pessoas, e nós achamos que a vida é assim, mas ela não é. Então eu fecho esse podcast desejando de todo o meu coração que você assuma as rédeas dessa vida e que você entenda que descansar emocionalmente é requisito para uma vida equilibrada e que você precisa descansar, porque esse é um dos sintomas, é uma das formas de viver da pessoa que é equilibrada. E se você quer desacelerar na sua vida, você precisa enfrentar esses inimigos e você precisa colocar cada coisa no seu lugar. E esse é o momento da gente começar a fazer isso. Esse é o ano da gente começar a fazer isso. Então, venha comigo e vamos sair da vitimação e vamos começar a fazer a gestão dessa vida equilibrada, dessa vida desacelerada, tá bom? E eu deixo aqui o convite para você. Se você quer fazer comigo a mentoria gestão, a mentoria Desacelere, as inscrições estão abertas no meu perfil do Instagram. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.